Muito bem, senhores e senhoras, voltamos aqui. Eu estou aqui tentando recarregar o meu iPhone, mas o fiozinho não está ajudando aqui. Se alguém tiver aí, me empresta um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na primeira parte a gente falou sobre como é que funciona a cara da Carlos Chagas. Mostrei para vocês um texto. Mostrei que 60% das questões são curtas, porém são complicadas. Não pensa que a mamata vai ser fácil. Afinal de contas, você vai ter lá uma vaga no governo, num cargo público, onde vão te pagar bem. Não vão te mandar embora, você vai trabalhar só aquele número de horas, vai ter férias, 13º, tudo bonitinho, então o preço é alto para ser pago, né? Afinal de contas, o produto é bom, né? Muita gente vai querer o teu lugar. Então, vamos começar agora, eu vou passar um texto para vocês, texto 1, como está aí na prova. Nossa, professor, essas caveirazinhas né, essas caveirazinhas dá medo, mas dá uma olhada no narizinho delas, é um coração, tá certo que é um coração de cabeça para baixo. Parece um bumbum, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, lembre-se, se você entrar com a estratégia perfeita, você já começa na frente de todo mundo, tá? Não é para ler as perguntas. Desculpa, não é para ler o texto primeiro. Nós vamos ler o texto primeiro, porque aqui nós estamos fazendo o estudo de gramática. De gramática, pouca coisa, porque não dá tempo, mas nós estamos fazendo o estudo de como você atacar a prova. Eu quero que você comece lendo primeiro as perguntas. Eu vou repetir, é para você ler as perguntas, tá? Já vimos isso na outra aula, e agora vamos ler as perguntas. Não vou ler as perguntas para a gente ler o texto. Se você não leu o texto ainda, afinal de contas você está com o material impresso aí, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você simplesmente pare o vídeo agora, leia o texto, tenta fazer a prova, lendo primeiro as perguntas, para você estrategicamente já se automatizar nisso. Eu quero que você se conscientize, você se adestre. Eu sei que adestrar é coisa para bicho, mas eu quero que você se adestre. Nós somos bichos, né? Dizem que racionais, mas há controvérsias. Eu quero que você se adestre a primeiro, bom, deixa eu olhar a prova. O título é esse, agora tiver as perguntas e soca o pau. Tá claro isso? Vamos lá então, texto número 1, vamos lá. Como é bom essa água, né? Texto número 1, eu quero um café depois, tá? Texto número 1, vamos lá. History of... Não falem antes de tomar água, que agora saiu um perdigoto aqui. History of the Income Tax in the United States. É um texto do ICMS São Paulo. Parece, né, que tem muita coisa abordando a parte de renda, né, de fiscal. Vai ter outros textos aí que eu vou pegar também, que eu trouxe para a gente aqui, que não aborda somente a parte fiscal. Porque às vezes as pessoas podem falar, pô, mas eu vou fazer prova para outra, né, eu vou fazer prova para outro concurso. Eu tive até uma certa dificuldade de arranjar textos para Carlos Chagas, tá? Porque não são todas as provas que têm em inglês, tá? Fecha só no texto agora, vamos lá então, vamos lá. Vamos começar agora a traduzir. Então, History of the Income Tax in the United States seria a famosa história do income é renda, tax é imposto. Quando você tiver dois substantivos, você traduz de trás para frente. Então, veja bem, income é renda, tax é imposto, renda é imposto, imposto de renda. Então, história, vamos apagar porque eu gosto de fazer várias vezes, história, D mais O, do, D mais A, dá. Então, história do imposto de renda, em mais O, no, em mais os, nos Estados Unidos. História do imposto de renda nos Estados Unidos, olha que matéria interessante, história do imposto de renda nos Estados Unidos. History of the Income Tax in the United States. Eu vou ler primeiramente, estou partindo do pressuposto que você está lendo em casa, então eu gostaria que você acompanhasse comigo, vamos fazer devagar, porque esses textos você vai perceber que são enormes. The nation had few taxes in its early history. Então vamos lá. The nation had few taxes in its early history. From 1791, eles dividem isso, né? Eles dividem isso daqui, né? Eles dividem. From 1791 to 1802, eles dividem. Aliás, repara que lixo que estava isso daqui na prova. Parece que é 18 de fevereiro, mas aí está marcado 1802. Saiu assim na prova. Os caras realmente fizeram um lixo nesse negócio aqui. Então vamos lá. The nation had few taxes in its early history. From 1791 to 1802, the United States government was supported by internal taxes on distilled spirits, carriage, refined sugar, tobacco and snuff, property sold at auction, corporate bonds and slaves. The high cost of the war of 1812, de novo aqui o cidadão aqui fez um lixo aqui, que né, pelo nariz da mãe dele. The high cost of the war of 1812
brought about the nation's first sales taxes on gold, silverware, jewelry and watches. De novo aqui, in 1817, however, muito importante essa palavra, entretanto, quer dizer, ele vai fazer alguma coisa oposta. In 1817, however, Congress did away with all internal taxes, relying on tariffs on import goods to provide sufficient funds for running the government. Professor, o que é isso, professor? Tá bom o tamanho da letra? Tá bom? Tá, beleza? Fecha em mim. Você viu que nojo, que lixo que os caras querem da gente, né? Esses caras acham que a gente tem tempo para ficar lendo esse tipo de texto. Mas, já que você se meteu a fazer isso, vamos tentar resolver seu problema. Então, vamos lá então. Vamos ler agora frase por frase, traduzir e mostrar o que esse cidadão queria. Voltando a frisar que eu quero que você leia primeiro o texto em casa. Senhores, um parêntese com relação ao inglês aqui. Agora em janeiro eu vou começar a escrever um livro com um professor amigo meu, o Adalberto Pinto, de São Paulo. A gente vai fazer um livro sobre técnicas de estudo motivacional e eu tenho lido muitas coisas sobre como é que funciona o cérebro do ser humano e o cérebro do ser humano funciona, né, para aprender, né, no processo de aprendizagem do cérebro do ser humano, ele aprende por duas formas. Uma delas se chama repetição, tá? Então, se você repetir várias vezes, ler várias vezes o mesmo texto, você acaba lembrando até do texto inteiro praticamente, e o importante é que você lembre das palavras, porque na próxima prova você não vai ter o mesmo texto, mas vai ter as palavras. Então nós aprendemos por repetição e por emoção, tá? Então se você começar a ler o texto com raiva, com nojo, você já vai começar a sabotar o seu cérebro. A hora que o seu cérebro começa a se sentir com raiva em termos de você, vou ler um texto, se você já começar a falar assim, eu não gosto de texto, né? Sai capeta, ele já começa a produzir algumas substâncias que vão fazer você rejeitar e você não vai ficar com vontade de estudar, e estudar uma coisa sem vontade equivale a dizer que você não vai aprender. Você tem que olhar para o texto e falar assim, nossa, que texto bacana, olha, eu adoro ler sobre isso, está claro isso? Porque assim o seu cérebro começa a produzir endorfinas para você, não sei se é endorfina a palavra correta, mas para você já começar a ter tesão pelaquela coisa, tá claro? Vamos lá então. Então, primeira frase, the nation had few taxes in its early history. Então, olha só, eu sempre falo que é para você traduzir na mesma sequência, quando der errado você inverte. A nação tinha poucos impostos em sua história. Professor, early é cedo, né? Early é cedo, mas também você pode colocar nos primórdios, in its early history, bem no início da sua história, bem cedinho na sua história, não fica bom. Mas ele quer dizer aqui que foi bem nos primórdios da sua história. Então, como é que ficou então? A nação tinha poucos impostos no início de sua história. Isso mostra o início, de 1791 até 1802, os Estados Unidos, aliás, o governo dos Estados Unidos, o governo americano, era supported. Pessoal, não quero que vocês traduzam a palavra supported como suportado, tá? Traduzam como, pode ser suportado também, mas pode ser apoiado. Então aqui, não era para sair, é difícil ser loiro, viu, meu amigo? Onde é que está novo slide? Então eu quero que você pense assim, marca aí, Jesus, Maria, José. Não adianta, a gente fica... Então veja, você tem o verbo to support, então marca aí, pessoal, vocabulário é tudo. Support, você tem o verbo to sustain. Eu quero que você use um outro verbo também, que é muito estranho, mas já caiu em prova, shore up. E coloca também o verbo underpin. Copia aí. To support, to sustain, shore up e underpin, tá? Senhores, esses verbos todos querem dizer praticamente a mesma coisa, que é sustentar, suportar, apoiar, tá claro? Tá? Muito cuidado com esse underpin, porque esse under pode parecer uma coisa para baixo. Já caiu em prova onde o cidadão colocava assim que algumas medidas que o governo, não sei o que lá, papapá, essas medidas iriam underpin o crescimento econômico. Quem lia esse under, como under é para baixo, pensava que underpin queria dizer, né, expressasse alguma coisa negativa. Só que imagina que esse pin que está aqui, é um pino. Um pino. Não, um pininho. Quando você está na sua casa, você tem colunas de concreto segurando vigas.
Coluna em pé, viga deitado. Então, essa coluna, ela é um pino de concreto que segura a viga em cima. Então, underpin é um pino por baixo. É um pino por baixo, ele sustenta alguma coisa. Pode ser negativo, se você sustentar o desemprego é negativo. Se você sustentar o crescimento econômico, ou se você sustentar alguma coisa, pode ser positivo também. Então, eu quero dizer para você o seguinte, não pense que underpin quer dizer coisa negativa, quer dizer sustentar. Está claro isso? Muito bem. Continuando o nosso curso, voltamos aqui então. A nação tinha poucos impostos no início de sua história e a partir de 1791 até 1802, o governo americano era sustentado, apoiado, eu diria até que poderia ser traduzido como financiado por impostos internos sobre espíritos destilados. Você acha que espírito destilado é algum espírito do além? Não. Spirit, na gíria deles, quer dizer cachaça, quer dizer bebida alcoólica forte. Porque a hora que você está... Eu não costumo beber, eu não bebo, só de vez em quando um vinho, né? Agora, o Jorge aqui está até tremendo aqui porque não tomou a branquinha dele hoje ainda, né? Quando você fica bêbado, alguns de vocês já devem ter visto isso, né? Deve ter vivenciado isso. Quando você fica bêbado, parece que a tua alma, o teu espírito sai do corpo, né? Você não sente dor, você não sente nada. Ou seja, virou gíria, que como sua alma sai do corpo, cachaça virou spirit. Então, olha só, a nação teve poucos impostos no início da sua história, a partir de 1791 a 1802, o governo americano era financiado por impostos internos sobre bebidas destiladas, carriage, hoje em dia, inclusive em documentação de importação e exportação, carriage também quer dizer transporte. No caso aqui, carruagens, né, diligências, né, carruagens, né, carroças, né? Então o governo era apoiado, era financiado por impostos internos sobre cachaças, carruagens, açúcar refinado, tabaco e snuff. Snuff, se você for ao dicionário, vai ser traduzido como rapé. Sabe o que é rapé, Jorge? Rapé é um negócio que o pessoal cheira para espirrar, né? Eu nunca... Você já usou rapé, Jorge? Eu nunca usei rapé, mas dizem que é para você espirrar e limpar as vias aéreas. E eu tenho a impressão que esse rapé era o primórdio da cocaína, né? Porque quando você espirra dá aquele arrepio gostoso, então os caras, eu vou espirrar, né? Para dar aquele barato gostoso, aquele espirro, né, gostosinho que espirra tudo, que arrepia o corpo inteiro. De qualquer maneira, o governo americano era financiado por impostos internos e bebidas destiladas, carruagens, carroças, né, açúcar refinado, tabaco e rapé, propriedade vendida em leilão, auction quer dizer leilão, não confundir com action, que é a ação, corporate bonds, aqui seriam títulos corporativos, não vou saber te dizer como é que era nessa época, mas devia ser alguma coisa do tipo ações, tá? Então o governo era financiado por o quê? Por impostos internos sobre bebidas destiladas, carruagens, carroças, açúcar refinado, tabaco e rapé, propriedades vendidas em leilão, títulos corporativos e slaves. Slaves quer dizer escravos, também conhecido como maridos, porque nós somos escravos de vocês com muito prazer, inclusive, tá? Às vezes nem com tanto prazer, mas só escravos, mas slaves quer dizer escravos. Tinha uma música do Brian Ferry chamada Slave to Love, escravo para amar, ou para o amor. Muito bem. The high cost of the War of 1812 brought about the nation's first sales tax on gold, silver. O alto é high, o oposto de high é low, então esse é o oposto. Então o alto custo da guerra de 1812, tem até uma música de Tchaikovsky, acho que é, não sei lá, 1812. O alto custo da guerra de 1812 brought about, fez surgir, veio à tona, o primeiro imposto sobre vendas. Então, sales, quer dizer, vendas, tax, impostos, dois substantivos, traduz de trás para frente. Então, trouxe os primeiros impostos sobre vendas da nação. Para quem nunca viu esse apóstrofe S aqui, esse apóstrofe S quer dizer o quê? Dos dados. Então, você inverte também os impostos da nação. deixa eu ver aqui, uma das
esse apóstrofe S, uma vez me contaram uma história, eu vou contar para vocês agora rapidinho, como curiosidade, mas né, é bom a gente parar para... Quando eu falo assim, this car, ou the car, belongs to Bob, dizem, esse carro pertence ao Bob. Esse S aqui é que virou isso daqui, ó, esse Bob's car. Uma vez me falaram isso daqui, eu não sei se alguém souber de alguma coisa, me falaram que esse apóstrofe S, quer dizer posse, vem desse belongs aqui. Não sei se é verdade, qualquer coisa, manda uma mensagem para mim no meu Facebook, Roberto Ewald Witte, você me acha lá, tá claro? Muito bem, vamos voltar. Então, de novo, pessoal, esses primeiros textos eu sempre faço mais devagar, que é porque eu sei que você deve estar já um tempinho sem estudar. Por que não está pagando essa bagaça aqui? Bom, deixa quieto. Então, a nação tinha poucos impostos no início de sua história. De 1791 a 1802, o governo americano foi financiado, foi apoiado, desculpa, por impostos internos sobre bebidas destiladas, carruagens e carroças, açúcar refinado, tabaco e rapé, propriedades vendidas em leilão, títulos corporativos, que deve ser alguma coisa de ações, e escravos. O alto custo da guerra de 1812 fez surgir os primeiros impostos sobre vendas da nação, então quais eram os primeiros impostos sobre vendas da nação? Sobre ouro, silverware, essa palavra ware quer dizer utensílio, então silverware seria utensílios de prata, seria pratarias, tá? Daí que vem a palavra kitchenware, kitchen de cozinha, kitchenware seria utensílios de cozinha, hardware, utensílio duro, software, o que se usa, meio forçada a barra, seria software, seria que é macio, né, que você não pega. Então veja bem, o alto custo da guerra de 1812 fez surgir os primeiros impostos da nação sobre vendas, sobre ouro, silver, prataria, jewelry, mulheres, né, joias, né, jewelry é joias, né, e relógios. Então a primeira vez que começou a ter esse imposto. In 1817, however, Congress did away. Em 1817, entretanto, o Congresso did away with all internal taxes. Did away quer dizer extinguiu. To do away é fazer para longe, né? Se você traduzir ao pé da letra, vai dar chulé. Não traduz ao pé da letra. To do away quer dizer desfez-se, extinguiu. Então, em 1817, entretanto, o Congresso desfez-se de todos os impostos internos, rely quer dizer confiar, rely on seria confiar em. Vamos ver se dá certo essa tradução. Confiando em tarifas sobre bens importados. Então, eu acho que esse confiar em não dá certo. Traduza como baseando-se, dependendo-se. Então, veja bem, em 1817, entretanto, o Congresso se livrou, né, se extinguiu, se desfez de todos os impostos internos, baseando-se em tarifas sobre bens importados, né, para prover suficientes fundos para running. Pessoal, essa palavra run, to run é a mesma coisa, vou marcar aqui, to run é a mesma coisa que to manage, que to administer. Tá claro isso? To run também não é só correr, rodar programa de computador. To run também quer dizer administrar, gerir, tocar uma empresa. Então, olha o que está escrito aqui. Em 1817, entretanto, o Congresso se livrou de todos os impostos internos, baseando-se em tarifas sobre bens importados para prover suficientes fundos para gerir o governo, para gerenciar o governo. Está claro isso? Para você ter uma ideia, você tem isso daqui, ó. Vou apagar aqui o Robertão aqui. State, hífen, né? Run Company, que é a mesma coisa que State Owned Company.
To run é gerenciar, to own quer dizer pertencer, tudo isso daqui quer dizer estatal. Estatal. Aliás, quando você vir adjetivos que tem esse travessão aqui, esse hífen, traduz de trás para frente. Na Carlos Chagas, isso não é muito, quer dizer, pode até ser, mas não é uma coisa muito visível assim nas provas, mas no nosso curso do inglês para César Gran Hill, eles pedem muito isso daí dentro do texto e já foi pedido em perguntas. Então, olha só, traduz de trás para frente. Empresa gerida pelo Estado. Empresa possuída pelo Estado, tá? Esse own é a mesma coisa que have, é a mesma coisa. Você pode falar I have a house, ou I have money, ou I own money. Tanto faz como tanto fez. Perfeito isso? Traduz de trás para frente. Então, state-run company, empresa gerida pelo Estado, nada mais é do que uma estatal. Empresa possuída pelo Estado, também é uma estatal. Tá claro isso? Muito bem. Então, joia. Eu gosto sempre de ler o parágrafo inteiro para a gente ir para o segundo. Vamos lá, então. A nação tinha poucos impostos no início de sua história. De 1791 a 1802, o governo americano foi financiado por impostos internos sobre bebidas destiladas, carruagens, açúcar refinado, tabaco e rapé, propriedades vendidas em leilão, títulos, ações de empresas e escravos. O alto custo da guerra de 1812 trouxe, fez surgir os primeiros impostos sobre vendas da nação, sobre ouro, prataria, jewelry, sobre joias e relógios. Em 1817, however, o Congresso se livrou, se desfez de todos os impostos internos, baseando-se, dependendo de tarifas de bens importados para prover fundos suficientes para gerir o governo. Perfeito isso? Beleza? Segundo parágrafo. In 1862, in order to support the Civil War effort, Congress enacted the nation's first income tax law. It was a forerunner of our modern income tax in that it was based on the principles of graduated or progressive taxation and of withholding income at the source. Additional sales and excise taxes were added, and an inheritance tax also made its debut. Então, vamos lá de novo. Eu estou partindo do pressuposto que você está lendo isso em casa, antes da aula. In 1862, in order to support the Civil War effort, Congress enacted the nation's first income tax law. It was a forerunner of our modern income tax in that it was based on the principles of graduated or progressive taxation and of withholding income at the source. Additional sales and excise taxes were added, and an inheritance tax also made its debut. Parece americano falando, né, Jorge? Parece a CNN, né? O Jorge está olhando para mim assim com uma cara, eu estou até com medo dele aqui, que ele está fazendo biquinho aqui. Vamos lá. Como diz o professor Dirceu de Barros, não é isso? Só tem franga aqui, né? Em 1862, in order to. Pessoal, marca a palavra in order to. Vamos botar um slide novo, já aprendi, olha que bacana. Já errei de novo. É um animal mesmo, esse professor. Vamos lá, então. Marca aí, pessoal. In order to é a mesma coisa que so as to, que seria a mesma coisa que to, que seria para, com o objetivo de, tá? Outra palavra que pode também ter mais ou menos a mesma ideia é o verbo to aim. To aim quer dizer ter objetivo, almejar. Esta palavra aparece muito em perguntas, tá claro isso? Tá? Lembrando que a palavra pergunta é question em inglês, marca aí. Query, se você não viu a palavra query até hoje, se você trabalhar com TI, se você trabalhar com computador, você tem uma palavra chamada query, que quer dizer consulta. Então eu chamo a atenção do pessoal de computação que quando estiver, quando estiver pensando nas suas palavras de computação, a pessoa que trabalha com informática acaba não fazendo uma pergunta, ele faz uma consulta. Então, às vezes, ele perde mais ou menos... Consulta, você vai lá e pergunta alguma coisa, tá? Ele perde mais ou menos a noção da realidade não tecnológica, ou seja, ele fica pensando só nas perguntas que ele faz, nas traduções da parte técnica da área dele de informática. Cuidado.
Query aparece muito em computação, mas é pergunta. Outra palavra também que também tem... Oh, Jesus Maria. Outra palavra também que tem essa ideia é inquiry. Lembra que inquiry também quer dizer pergunta. Agora, inquiry, deixa eu ver se tem... Agora acho que é com I mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma checada aqui no computador. Mas enquanto isso... inquiry seria mais ou menos como... Pense em inquérito. Inquérito também não dá muito certo, não. Pense em questionamento, tá? Inclusive, a palavra question também é verbo, tá? To question seria perguntar, questionar. Deixa eu ver, inquire, mas eu tenho quase certeza, porque às vezes dá uns... É isso mesmo, tá certo. Então, inquire desse jeito mesmo, tá? Então, não se esqueça disso. Voltando aqui, então. In 1862, in order to support the Civil War, Congress enacted the nation's first income tax law. It was a forerunner of our modern income tax in that it was based on the principles of graduated or progressive taxation of withholding income at the source. Additional sales and excise taxes were added and an inheritance tax also made its debut. Então vamos lá. Em 1816, a fim de, com o intuito de, apoiar, sustentar, financiar os esforços da guerra civil, o Congresso enacted. Pessoal, enacted quer dizer sancionou, promulgou, né? Nós vamos daqui a pouco ver até algumas palavras que eu coloquei aqui pra gente, em termos de, deixa eu só botar o meu backup aqui, em termos de, tá aqui, em termos de palavras legais, jurídicas, tá? Enact, lembrando que enact, eu vou te passar isso mais tarde, mas só a palavra act quer dizer lei também, não quer dizer só ato, não, quer dizer lei. Esse ED aqui é o passado, agora esse EN fica muito esperto, tá? O americano, novo slide, o americano ele faz o seguinte, eu vou depois fazer com mais calma isso, mas só para a gente poder. Você tem a palavra short, por exemplo, você tem a palavra danger, você tem, por exemplo, a palavra light. Eu vou dar mais exemplos depois, mas só para adiantar. Ele faz tudo isso daqui virar verbo, botando o quê? Deixa eu trocar de cor aqui. Colocando esse EN, shorten, depois tem in danger, e no caso de light ele bota N na frente e N depois. Então, por enquanto, como introdução, se você vira uma palavra em inglês, tem o sufixo EN, ou o prefixo EN, ou as duas formas, comece a desconfiar e ter quase certeza que isso é um verbo. Short é curto, shorten é encurtar. Danger é perigo, to endanger é... Não vou botar pôr em perigo porque eu não sei se tem acento. Colocar em risco. Colocar em perigo. Vou escrever risco aqui que é mais curto. E enlighten é iluminar, né? Agora, como é que seria iluminar? Não é iluminar no sentido de você ter essas luzes aqui no rosto da gente. Se eu perguntar para vocês aí de casa, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo nessa televisão, aqui na telinha, você conhecia essa regra? Aí você faz o quê? Não conhecia não. Então, se você não conhecia, agora eu estou enlightening your life. Eu estou iluminando no sentido de trazer explicação, trazer a luz, mas não luz, essa luz de fótons, mas uma luz de esclarecimento. Está claro isso? Muito bem. Então, voltando aqui. Em 1862... a fim de apoiar, de financiar os esforços da Guerra Civil, o Congresso aprovou, sancionou, fez virar lei a primeira, agora só, renda, imposto, lei. De novo, professor, renda, imposto, lei. O Jorge está pedindo para repetir. Renda, até grifei errado, renda, imposto, lei. São três substantivos. 3 é mais do que 2. E eu falei para você alguns minutos atrás que se tiver 2 ou mais substantivos, você tem que traduzir de trás para frente. Então, olha só. Em 1862, a fim de apoiar, de sustentar, de financiar os esforços da Guerra Civil, o Congresso aprovou a primeira lei de imposto de renda da nação. Olha de novo o apóstrofe S aí. It was a forerunner, foi uma forerunner é precursora, foi uma precursora do nosso moderno, do nosso moderno imposto de renda, in that, no qual ele estava baseado no princípio de graduado ou progressivo tributação. Opa, então, aqui que as pessoas pensam que em inglês ele traz para frente. Então, na verdade, ele botou dois adjetivos para isso. Então, vamos de novo.
foi um precursor do nosso moderno imposto de renda, no qual ele foi baseado nos princípios de tributação graduada ou progressiva. E, né, nos princípios de quê? De tributação graduada ou progressiva, que é a mesma coisa. E que outro princípio? Na renda, withholding, retida. Withholding quer dizer retida. Na renda, na receita retida at source. Renda retida na fonte. A receita retida na fonte. Additional sales, vendas adicionais. Não vai pensar que additional sales são seios adicionais com silicone. Horrível essa piada. Ou seja, vendas adicionais e excise taxes. Esse excise, se você for ao dicionário, vai estar escrito imposto sobre consumo. A legislação tributária americana, aliás, o direito americano e o direito brasileiro é muito diferente, são muito diferentes. Então, o que acontece? É difícil você conseguir uma correspondência muito próxima ao português. Então, olha o que está acontecendo aqui. Vendas adicionais e imposto sobre consumo, eu traduziria isso mais ou menos que é o nosso ICMS. Está claro isso? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e o professor Wilson Cortes, que eu vi hoje, que está aqui com a gente, vai explicar isso direitinho para vocês. Tem que estudar tudão, ele tem que estudar. Está claro isso? E sem cuspir aqui no monitor. Então, vendas adicionais e impostos sobre consumo foram adicionados, foram agregados e um imposto sobre herança, inheritance, quer dizer herança, também fez o seu debut. O que é debut, né? É quando você faz 15 anos, o pai, né? Quando o Jorge fez 15 anos, o pai dele fez uma festa, ele se vestiu bonito e ele foi o debutante, né? Pediu até para o Genichini, acho que dançar com ele lá uma valsa, não sei o que foi. Fez sua estreia, né? Então, né, o Jorge se apresentou até um debut. Olha, eu já estou aqui, estou na pista, mano, tá claro? Perfeito. Só para terminar, eu queria mostrar para você o seguinte, que inheritance, agora aprendi, já não ia fazer besteira. Inheritance legacy, inherited legacy, heritage, e estate são palavras muito, muito parecidas. Veja, esse estate tem a letra E na frente. Isso quer dizer espólio, quer dizer propriedade, tá? Real estate seria imóveis. Então, tudo isso de uma forma ou de outra, isso quer dizer inheritance, quer dizer herança, tá? Por exemplo, herança, se você olhar para o meu cabelo dourado, na verdade, a cor do meu cabelo é champanhe puxado por mel. Isso é herança de papai e de mamãe, meus olhos azuis também. Legacy é um legado, né? O Tite vai deixar um legado no Coringão. Vamos agora para o tricampeonato mundial. Heritage seria uma herança cultural. State seria uma herança também, um patrimônio, alguma coisa parecida. Como as palavras em legislação, em direito, são meio assim, eu não me arrisco a traduzir tão bem, eu só quero que você pense o seguinte, tudo tem a mesma ideia de herança, de legado, tá? A palavra heir, esse H não fala, essa é uma das poucas palavras que não fala, assim, em inglês o H. Heiress, esse é um sufixo que mostra que é feminino. Prince, príncipe, princess, princesa. E inheritor, tudo isso quer dizer herdeiro. Espera, ficou feio aqui. Inheritor. Isso daqui, heir, quer dizer herdeiro, masculino. Herdeira, feminino. E inheritor seria uma coisa genérica para documentação. E, para terminar, to inherit seria herdar. Perfeito? São os dois primeiros parágrafos. Vamos parar por aqui, tá? Vou retomar. Você vê como esses textos são longos, tá? Se a gente fez 20 textos para a ESAF, talvez nessas nossas mesmas horas vamos fazer talvez só metade, porque realmente eles são longos. Quer dizer, a quantidade de inglês vai ser a mesma, só que vai ser em textos maiores. Um abraço, fica com Deus. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco você vai decidir se você vai apertar aí o botão e assistir a aula 3. Vamos continuar o texto. Um abraço, beijo, tchau.